Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Prazer estarmos juntos aqui. Vou pedir a você que pode, compartilhe aí com os teus amigos, teus contatos, esta live de oração. Vai ser bênção. Pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Você se tornará um multiplicador daquilo que você está recebendo. Amém? Mas vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que estiver cheia. Bom, esse relato você conhece, não vou ler todo ele, mas a grande verdade é que morreu o esposo de uma mulher e ele deixou dívidas. E o que estava acontecendo é que os seus filhos estavam para ser vendidos. Seus filhos estavam para ser vendidos ou levados como escravos para pagar aquela dívida. E ela foi então até o profeta para ver o que ele podia fazer por ela. E ele fez uma pergunta: O que é que tens em casa? Essa foi a pergunta. O que é que tens em casa? E ela disse: Olha, eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Queridos, bom, a gente sabe o desfecho. Ele deu uma instrução, pede vasilhas emprestadas a todos que puderem, pega aquele azeite, começa a despejar lá e vai enchendo. Aí quando terminou as vasilhas, o azeite parou. Ela foi e perguntou para o homem de Deus: E agora? Ele disse: Olha, vende esse azeite, paga a dívida e vive tu e teus filhos com aquilo que restou. Bom, aqui eu aprendo uma coisa. Eu aprendo que muitas vezes a gente subestima aquilo que nós temos. Ela subestimou aquela botija de azeite que ela tinha, mas aquela botija era suficiente. Hoje, no culto da noite, eu falei sobre matéria-prima. Este azeite aqui é a matéria-prima. A matéria-prima que ela precisava para gerar o milagre. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos alguma coisa, alguma semente, alguma matéria-prima para gerar um milagre. Você sabe que a gente aprende um segredo, o segredo da multiplicação, o segredo da colheita. Eu às vezes fico impressionado quando eu olho, por exemplo, para o que alguns homens de Deus fazem. Sabe, homens de Deus, quando eles estão buscando respostas, eles semeiam. Eu não vou contar alguns detalhes aqui porque eu não posso citar nome de pessoas para vocês. Mas eu vi muitas pessoas, muitos homens de Deus, vejam, muitos homens de Deus, semeando na vida de outros porque eles conhecem princípios de multiplicação. Quando você semeia, preste atenção, quando você semeia, você está lançando, pegando uma matéria-prima, eu estou comparando uma matéria-prima, para gerar um milagre, para gerar uma colheita. Eu vejo a dificuldade das pessoas de semearem. Eu vejo as pessoas têm muita dificuldade de semear. Na realidade, as pessoas querem colher, mas elas não querem semear.
elas querem colher sem semear. E às vezes elas semeiam muito pouco, mas desejam colher muito. E sabe, esse é um princípio espiritual. É o princípio da semeadura e da colheita. Aquela mulher estava subestimando o que ela tinha e ela estava em necessidade. Mas quando ela recebeu uma direção, qual que foi a direção? A direção foi pegar vasilhas emprestadas e com aquela botija, que era a matéria-prima do milagre, ela começar a derramar em outras botijas, fazendo com que as botijas fossem cheias. Amados, todas as vezes que nós semeamos, nós estamos preparando uma colheita, nós estamos nos preparando para receber. Em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente não faça ideia da importância de uma semeadura. Mas deixa eu dizer para você, na realidade, toda semeadura, ela gera uma colheita, toda ela. Só que a colheita é proporcional à semeadura que a pessoa faz. Então, não adianta a pessoa querer colher uma grande colheita semeando uma pequena quantidade de sementes. A colheita sempre será proporcional à semente lançada. Veja, aqui nesse azeite aqui, a viúva, para ela encher as botijas, ela não precisava apenas de azeite, ela precisava de botijas. Ou seja, ela necessitava de muitas botijas para poder ter uma grande provisão. Ou seja, ela precisava de muitas botijas para ter uma grande provisão. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente não entende a importância de semear e procurar oportunidades para semear. Sempre que se fala em semeadura, as pessoas elas têm uma certa resistência, porque o que elas pensam? Né? Elas pensam assim, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com aperto. Mas se a pessoa pensar assim, ela está pensando errada. Por quê? Porque quando a pessoa está com dificuldade, é o momento que ela precisa semear. Por quê? Porque ela precisa colher. E só tem uma maneira de colher, é semeando. É plantando. É quando a gente planta que a gente colhe. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, porque eu vejo muitas pessoas se queixando que estão apertadas, estão com escassez. Mas o grande X da questão é que toda essa escassez, esse aperto, é porque as pessoas elas estão deixando de aproveitar a oportunidade de ser um semeador. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Deus não mente para a gente. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de crer no que Deus está dizendo. Sabe, quando eu falo em ser um semeador, eu não estou dizendo para você semeia na minha vida, não. Escolhe algum lugar, escolhe alguma pessoa, escolhe alguma igreja, escolhe algum pastor, escolhe algum apóstolo, semeia na vida de alguém. Semeia, você tem que semear. Eu falo isso para que você abra teus olhos, que você tem que fazer algo para que você possa colher. Então, aqui está uma tremenda, mas eu digo tremenda oportunidade de você semear. Quando nós falamos sobre isso, no mundo espiritual é gerado algo, é gerado um ambiente propício. Então todas as vezes, por exemplo, que Deus nos coloca, e hoje é a segunda vez que eu estou falando sobre esse texto aqui, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu creio que Deus quer gerar um
uma colheita. Enquanto eu estava falando sobre essa palavra, e eu comecei a falar que no reino de Deus tem algo que é uma lei, a lei da multiplicação, a lei do crescimento, né? Enquanto eu falava isso aqui, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração de semear algo. E olha, eu semeio a todo momento, todos os dias eu estou semeando. Mas ele colocou no meu coração por quê? Porque ele também queria que eu tivesse uma colheita. Na hora que eu estava semeando no culto essa noite, eu estava com algo no meu coração que Deus estava ministrando. E veja, essa palavra que eu estou trazendo para você é porque Deus quer que você colha. Meu irmão, você não precisa passar a dificuldade ou aperto que o mundo está passando, porque você é filho de Deus. Não há escassez no reino. Você tem que crer, você tem que agir por fé. Se você ficar, somente olhando, observando, você não vai ter uma colheita para aquilo que você necessita. Então, eu não falo muito sobre isso, mas hoje, sentindo meu coração de falar, e falei no culto, estou falando agora, porque eu sei que Deus quer trazer uma colheita para você, certo? Hoje de manhã eu falei sobre livramento, e eu creio nisso, eu creio. Hoje teve pessoas que receberam livramento, certeza absoluta. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, eu coloco aqui a vida dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor. E aqui o Senhor hoje fala conosco, Senhor, profundamente sobre semeadura, sobre colheita. O Senhor fala conosco sobre atitude. O Senhor fala conosco para a gente usar o que nós temos. Aquela mulher, ela tinha uma botija de azeite e ela disse que não tinha nada. Muitas vezes nós estamos sem enxergar o que nós temos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a cada vida. Eu sei que vai ter pessoas que vão semear. E eu oro para que essa semeadura ela gere uma colheita sobrenatural na vida de cada irmão. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Senhor Jesus, eu clamo aqui pela vida deste irmão, pela vida desta irmã. Eu clamo aqui, Senhor Jesus, para que o Senhor estenda a sua mão para abençoar a cada um no nome santo do Senhor. Eu peço agora, meu Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento, nos dê, Senhor meu Deus, a fé, nos ajude, Senhor Deus, a ter atitude. Eu oro, Pai, por aqueles que têm dificuldade de tomar uma atitude. Eu peço que o Senhor ajude, Senhor, aqueles que estão com dificuldade de agir. Eu peço, meu Deus, que o Senhor proteja teu povo de todo o mal que está nesse mundo. Eu clamo, meu Deus, nesta hora pelas famílias que estão aqui. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus filhos, pelas minhas noras, meus netinhos, minha esposa. Eu oro pela minha mãezinha, minha sogra, minhas irmãs, sobrinhos e cunhados. Eu peço, meu Deus, a bênção do Senhor sobre todos nós. E nesse momento, Senhor meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos livre de toda a ação maligna, de todo o atrapalho. Nos livra, Senhor Deus, de todo o laço. Nos livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que é mal, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor meu Deus, para que o Senhor nos prospere, nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Querido Jesus, eu peço agora por essa família que está passando por luta financeira, por essa família que está endividada, por essa família que tem grandes compromissos pela frente. Eu oro pelos empresários, irmãos em Cristo, que têm tido dificuldade na sua empresa. Eu oro para que toda pessoa que semear, Senhor Deus, nesta hora que o Senhor colocou no coração do teu povo de semear na vida de alguém ou numa igreja, que o Senhor os ajude em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu repreendo todo o mal, o espírito da miséria, da escassez, da falta. Eu repreendo nessa hora
o gafanhoto cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Eu repreendo agora todo o laço do passarinheiro, eu repreendo agora toda obra maligna, eu repreendo agora todo o mal no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estende a tua mão para abençoar. Eu clamo agora, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor ajude estes irmãos, da estratégia, da sabedoria, da inteligência. Aumenta, Senhor Deus, o entendimento, dá uma visão aguçada, dá uma visão de águia para o teu povo, no nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, abençoando as famílias, e nessa hora eu repreendo todo tipo de acidente, acidente por ar, mar e terra. Eu repreendo acidente nas ruas, estradas, rodovias, rótulas, cruzamentos, carros desgovernados. Eu repreendo agora também todo tipo de agressão, violência, engano, golpe, prejuízo, bala perdida, todo tipo de maledicência que caia por terra agora, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu desejo a todos um dia, uma noite abençoada, que essa noite, hoje são 17 de setembro, nós estamos aqui na oração da noite, tivemos um culto agora há pouco, e eu quero dizer para você que amanhã de manhã, 5h45, estaremos juntos, então te prepara aí para estar junto com a gente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E também já quero te dizer que o mês que vem nós teremos outro seminário, e dessa vez eu não vou fazer um seminário de cura divina. Nós estamos pensando em fazer algo a respeito de libertação. Então, vai te preparando aí, porque tem coisas tremendas para a gente aí em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, uma ótima noite, até amanhã em nome de Jesus. Deixa teu like e compartilha em nome de Jesus.